Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre os destrutivos gigantes da alma. Vamos falar hoje sobre um desses grandes gigantes, a UPA. E para isso já vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis. Está no livro Conflitos Existenciais. Ela nos diz assim: duas são as causas psicológicas da UPA. E procede da sombra escura do passado, da consciência, e se sente responsável por males e haja praticado em relação a outrem, e aí tem sua origem na infância, como decorrência da educação e é ministrada. Por que nos sentimos culpados? O sentimento de culpa é um sinalizador e mostra para o ego, para a pessoa, para o espírito encarnado, e as suas atitudes e os seus valores não estão de acordo com a consciência do self, do espírito, pois, como nos ensinou os guias da humanidade na questão 621, as leis de Deus estão escritas na consciência. E essa consciência não é a consciência do ego, da pessoa, mas sim a do self, do espírito. Então, quando transgredimos as leis de Deus, o próprio self, o próprio espírito, no nível da consciência divina, cria matrizes no inconsciente profundo, no inconsciente coletivo, conforme ao Gustav Jung, e essas energias se manifestam na consciência do ego, do espírito encarnado, quando ele já tem maturidade para suportar e enfrentar as suas próprias chagas espirituais. Essa é a primeira causa da UPA, como nos ensina a benfeitora. São as vivências que tivemos no passado, fora das leis de Deus. Então nós tivemos algumas posturas, algumas vivências, quebramos as leis, estão escritas na nossa própria consciência, e hoje isso se manifesta intuitivamente na consciência da pessoa, do ego, em forma de UPA. A segunda causa, como nos diz a mentora, a segunda causa de UPA, é devido à educação na fase da infância e vai criando padrões de conduta do certo e do errado. Então, quando os pais vão dizendo ali para a criança, isso é bom, isso é mal, isso é bonito, isso é feio, e aí aquele espírito encarnado está ali formando a sua personalidade, vai criando um sistema de valores que o doutor Sigmund Freud chamou de superego. E quando transgredimos esse código de conduta familiar e social, a consciência do ego a usa e gera o sentimento de culpa. Por isso é importante diferenciar esses dois aspectos de culpa e sentimos. Porque alguns desses valores criados pela própria família, pela própria sociedade, devem mesmo ser questionados, pois não estão de acordo com as leis de Deus. Deveremos nos perguntar, por que eu me comporto, por exemplo, por que eu me comporto dessa forma? Somente porque eu aprendi que deve ser assim e devo agir assim? Deveremos amadurecer, ganhar responsabilidade para conquistar a liberdade.
Então, existem duas formas de upa. Nós transgredimos as leis de Deus, e isso vem em forma de aviso. O self vai avisando ao ego, e ali vai se gerando aquele sentimento de upa. E ela upa, e nós vamos aprendendo a nação com os pais, com a sociedade, isso é bom, isso é mal, e aí a gente transgride aqueles valores, e aí nós nos sentimos culpados. Vamos prosseguir com o livro Refletindo a Alma, onde nos diz assim: a upa pode ser entendida como produto do ego e se pune. Olha o que nos ensina aí. Então a upa pode ser entendida também como uma elaboração do próprio ego, da própria pessoa, para se punir e se sentir melhor. Essa forma de procurar se sentir bem pela autopunição só retarda o processo de crescimento e transforma ali no campo de martírio. Como nos ensinou Jesus, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Então, para crescermos, necessitamos utilizar a misericórdia para as nossas próprias imperfeições, pois tropeçar no caminho é natural para espíritos em evolução, para espíritos imperfeitos, e somos ainda. Por isso mesmo a vida nos convida a entender, a compreender e dirigir as nossas energias para a mudança e não nos martirizar e nos punir porque tropeçamos. Então, como disse o Cristo, misericórdia, Ele é e não sacrifício, né? Nós precisamos ter misericórdia para nós mesmos, pois estamos aprendendo. Então, o sentimento de upa, quando entra nesse nível de autopunição, do ego se ferir, é um processo muito dolorido, porque entramos no campo do martírio, e isso não faz a gente crescer. Vamos prosseguir o pensamento da benfeitora no livro Momentos de Consciência. Ela nos diz: a upa surge como forma de catarse, necessária para a libertação de conflitos. Então, a upa pode ser também uma forma de catarse, ou seja, a consciência do self e do espírito realiza uma obrança para o ego, para a pessoa, no sentido do indivíduo observar as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus sentimentos. E o ego não suporta essa obrança interna, né, e coloca para fora através do desabafo. Todo o incômodo está afetando o seu ser. Então, quando nos observarmos toda hora relembrando um fato e aconteceu conosco, seja um desentendimento por divergência de opiniões, seja uma discussão que tivemos por vários motivos, isso é uma forma de catarse. O ego, a pessoa está colocando para fora aquilo que a própria consciência está reprovando em suas atitudes. Precisamos, nesse momento, ouvir o Espírito. Nós precisamos procurar compreender quais são os valores e deveremos mudar. E assim analisar as energias para a mudança. Vamos nos observar quando estivermos desabafando, conversando, sempre relembrando algo que aconteceu conosco. É um momento ali de catarse, o ego está se sentindo culpado. Vamos procurar perceber isso. Vamos continuar com o pensamento da benfeitora no livro Momentos de Consciência. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz assim: arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas, egoísticas e arbitrárias é perfeitamente normal. A sustentação, porém, do arrependimento, além de ser inoperante, apenas proporciona
prejuízos e respondem por numerosos conflitos da personalidade. Olha e nos diz a benfeitora Joana de Ângeles: arrepender-se é perfeitamente normal, mas a sustentação do arrependimento, no mínimo, demonstra que o ego, a pessoa, não é aceitar as próprias imperfeições. Isso denota que o monstro do orgulho está a todo vapor na nossa personalidade ainda muito infantil. Porque os tropeços fazem parte da vida de espíritos imperfeitos como nós. Mas a força para levantarmos e caminharmos com mais atenção, com mais prudência, também deve fazer parte da nossa vida. Quando sustentamos o arrependimento, isso demonstra que ainda estamos no chão, sem querer nos levantar. Disse-nos o Cristo certa feita: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus. Quando o arrependimento se manifesta no ego, na pessoa, o próximo passo é olhar para o reino, ou seja, para o mundo íntimo, e verificar o que precisa ser mudado, reformado nesse mundo íntimo. Para que o reino que Jesus veio nos ofertar e Jesus exemplificou, comece a ser edificado em nós. Porque o arrependimento é o primeiro passo, como nos diz o ensinamento. Ele nos mostra que algo deve ser mudado em nós. Vamos prosseguir com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais. Ela nos diz: o remorso gera o fenômeno da identificação do erro, mas se não se faz acompanhar da oragem para conveniente reparação, transfere para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa e ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias. Se cometemos um ato e transgride as leis de Deus, a consciência do próprio self, do próprio espírito, vai sinalizar para o ego, para a pessoa, e algo não está bem e deve ser equilibrado. E como nós somos seres um pouco aí teimosos, mesmo com essa voz da consciência nos apontando o rumo a ser seguido, nós insistimos em manter o comportamento equivocado e aí nós vamos nos desequilibrando ainda mais, sem equilibrar aquela situação, nós não damos o braço a torcer, como diz o ditado, mas logo adiante surge o remorso. E o remorso nos faz enxergar a ferida está no próprio ego. Mas se o ego, a pessoa, não tiver coragem de enfrentar essa dor e equilibrar o sentimento, irá jogar essas energias em forma de conflitos para o inconsciente profundo. E aí esse conflito irá assombrar a pessoa, né? Aonde ela estiver. Todas as vezes que passar por situações semelhantes e ter os mesmos valores, né? Isso vai incomodar. Até esse monstro do orgulho, né? Esse ego ferido, busque a cura através do exercício da humildade, da prática da humildade. Então nós precisamos trabalhar o arrependimento para o arrependimento não gere o remorso, e o remorso é algo muito profundo e é difícil o trabalho, a cura do remorso. Vamos trazer o pensamento de James Hollis no livro Os Pantanais da Alma. Ele nos diz:
parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da UPA. O que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente ela tinha sido na ocasião. Olha o que nos diz James Hollis: reconhecimento adequado da UPA, ou seja, né, assumir as suas próprias responsabilidades, enfrentar as consequências dos seus atos, por mais inconsciente eles foram no momento da ação. Isso nos faz crescer e ganhar maturidade espiritual. Então, uma maneira consciente, madura, sábia de lidarmos com a UPA é tornarmos-nos responsáveis perante os nossos próprios atos, as nossas próprias ações. Identificar a transgressão das leis de Deus e reparar essas ações, corrigindo em nós mesmos, né? Em si mesmo, os sentimentos estão em desequilíbrio com as leis de Deus. Precisamos assumir responsabilidade e não transferir as nossas responsabilidades. Vamos então trazer o pensamento da benfeitora no livro O Despertar do Espírito. Ela nos diz assim: identificada a UPA, surge o imperativo do auto-perdão, através do qual a racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz, sem punição, nem justificação doentia, mas simplesmente digestão psicológica do mesmo. Quando identificamos um sentimento ou um comportamento e reprovamos em nós, vem logo a autopunição. O ego, a pessoa se sente melhor quando se autoflagela. Isso é um mecanismo de fuga do próprio ego e não deseja o enfrentamento das suas responsabilidades. O auto-perdão é o caminho para a nossa libertação. Mas o que seria o auto-perdão? Auto-perdão é a lei de justiça, amor e caridade aplicada para o próprio indivíduo. Pois é assim que Deus age com nós, ou seja, quando transgredimos as leis de Deus, o Pai não olha os nossos comportamentos, mas sim os nossos sentimentos, nossos valores que fizeram nós agirmos assim, daquela maneira. Isso é justiça. Ao perceber o sentimento, o Pai nos dá inúmeras oportunidades de corrigirmos aquele sentimento. Isso é amor. E quando o Pai nos dá essas inúmeras oportunidades de corrigirmos os sentimentos, Ele não cobra pressa para isso. Não, essa é a última oportunidade que eu vou te dar. Né? Não, Ele nos dá as oportunidades, nos dá todo o tempo necessário. Isso é caridade. É assim que devemos fazer conosco. Quando identificarmos em nós algo e nós percebemos que não está de acordo com as leis de Deus, vamos olhar o sentimento, vamos olhar o valor, vamos ser justos. Quando identificarmos o valor, vamos nos dar a oportunidade de corrigir esse valor. E não vamos cobrar pressa, né? Vamos devagar dentro das nossas condições, né? Nossa aula está chegando ao final. Nós, como sempre, agradecemos a todos que nos assistem e um forte abraço no coração de todos. Que assim seja.